Então, o desejo da comissão qual é? Atualizar, ampliar e dinamizar o Programa Missionário Nacional. Mas é principalmente fazer a diferença no local, é acompanhar como missionário a minha igreja. Da onde vão surgir, da onde vão partir os missionários e missionárias? Lá das comunidades locais. Então hoje a gente está conversando com os assessores, os novos assessores. Eu vou sempre usar o termo novo antes. Olá, você que nos acompanha, está começando mais um Podpom aqui no YouTube das Pontifícias Obras Missionárias. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse podcast que a gente produz já ao longo desse último ano, sempre trazendo assuntos ligados à ação missionária da igreja aqui nas Pontifícias Obras Missionárias. Hoje, nossos convidados especiais vão falar um pouco sobre o trabalho da Comissão Missionária da CNBB. Muito bem-vindos, Padre Tiago, bem-vinda, Irmã Eliane, bem-vindos ao Podpom. Obrigado, Fabrício, pelo convite e também pela oportunidade de estarmos aqui juntos, podendo partilhar um pouco do trabalho que realizamos na Comissão Episcopal para a Ação Missionária. Obrigada, Fabrício. É realmente uma oportunidade estarmos partilhando esse momento. Uma parceria de tanto tempo, né? Comissão para a Ação Missionária e POMS. Isso mesmo. Eu vou dar o crédito certinho, né? O nome da comissão é tão grande que a gente abrevia, né, Padre Tiago? Acaba ficando a Comissão Missionária, Comissão Missionária vai ser mais simples. Então, o Padre Tiago e a Irmã Eliane são assessores da Comissão Episcopal para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Eles chegaram há pouco tempo, né, aqui em Brasília, morando agora em Brasília, né, onde fica a sede da CNBB, e estão chegando agora também nesse clima assim de também se ambientar, né, ao clima da cidade e também aos trabalhos da Comissão Missionária, né? Não faz muito tempo que chegaram, né? Eu cheguei dia 14 de julho. Muito bem. Eu cheguei dia 24, né, de julho. Agora, há pouquinho tempo atrás. Exatamente. Muito bem. Então, o Padre Tiago Camargo, ele é do clero da Arquidiocese de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem pós-graduação em Missiologia pelo CCM e pela CNBB, e é bacharel em Teologia e bacharel em licenciatura em Filosofia. E a irmã Eliane Costa Santana, ela é da Congregação das Irmãs de São José de Chambéry, é isso, né? Exatamente. Tem mestrado em Gerenciamento de Sistemas de Informação, especialização em Dimensão Social da Fé, em Análise de Sistemas em Ciência da Computação. E também atuou em projetos missionários adjacentes em Moçambique e Timor-Leste. Nós depois vamos querer saber mais sobre essa experiência, né? E Padre Tiago também veio há pouco tempo, né, de uma experiência. Eu acho que agora a gente poderia, já para abrir essa nossa conversa, né, falar um pouco sobre as experiências vividas aí na linha da missão, né? Padre Tiago esteve agora no Brasil, veio de lá para cá, né? E irmã Eliane com essa experiência bonita também em Moçambique. A gente gostaria de ouvir um pouquinho de vocês também sobre essas experiências. Então, como foi dito, eu sou do clero da Arquidiocese de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a Arquidiocese tem uma parceria de há 50 anos com a Diocese, hoje Diocese, na época quando foi criado o convênio era prelazia, mas hoje Diocese de Xingu Altamira, no Pará. Então, eu tive a graça de poder participar, através desse projeto missionário, lá na Diocese, lá no Pará, e conhecer um pouco dessa realidade da Amazônia, um pouco dessa realidade do norte do Brasil. Quanto tempo o senhor ficou lá? Eu fiquei 1 ano e meio. A previsão eram 3 anos, né, mas também com o convite que recebi para vir para esse trabalho da comissão, acabei abreviando. Vindo então, mais cedo. Vindo mais cedo do norte Mas para o centro-oeste. conseguiu o substituto para ficar lá? Como é que ainda foi? não. É desafio. É um desafio, né? Exato. Quem sabe? A gente não fica motivar, aí, né? Provocação, né? Se alguém quiser, padre que queira trabalhar na Diocese de Xingu Altamira, certamente será bem-vindo. Basta ter um coração verdadeiramente missionário para trabalhar naquela realidade. E como é que era o seu trabalho lá no Pará? Então, eu estava como um pároco de uma paróquia formada por 80 comunidades, predominantemente ribeirinhos. Eram 9 comunidades na área urbana e todas as outras 71 na região beira de rio, né? Os ribeirinhos mesmo, né? Embora na Amazônia, na área da minha paróquia, não tinha nenhuma comunidade indígena. O que nós tínhamos, assim, de povo tradicional
era uma comunidade buscando reconhecimento de comunidade quilombola. Então, essa realidade, e lá desenvolvia os trabalhos pastorais, o atendimento, as visitas, né, nas comunidades também, que realizávamos uma vez por ano, cada comunidade recebia então a visita do padre, né? Não trabalhava sozinho, tinha o vigário paroquial também. Em torno de quantas comunidades? São 80 comunidades. 80 comunidades. 80 comunidades, 9 na área urbana e 71 comunidades na área dos rios, na beira dos rios, né? Da área do Baixo Xingu, lá na Diocese de Xingu Altamira. Então, um pouco essa realidade também bastante diferente da cultura da onde eu sou natural, né? Realidade predominantemente urbana em Porto Alegre e região metropolitana, mas foi uma grande graça poder conhecer essa cultura, né? O contato com a cultura do norte do Brasil, região amazônica, realmente nos faz abrir o horizonte para compreender a vivência dessas comunidades que vivem baseadas, apoiadas na palavra de Deus, né? E quando o padre chega na comunidade, tem a oportunidade de celebrar, também a oportunidade de encontrar com os irmãos da mesma fé, mas também poder fortalecer, né, de maneira sacramental, mas também sair fortalecido pelo testemunho que aquelas famílias, aquelas comunidades nos dão a cada visita, a cada encontro. E essa experiência missionária também, acho que um dos destaques é o próprio deslocamento, né? Sim. Até os locais, por barco, por rios, né? Via rio, né? Eu digo, na paróquia nós não tínhamos carro, mas tínhamos um barco. Né? Então, que nós barco paroquial. Utilizamos para as visitas, para os encontros nas comunidades, né? Então, realmente é uma outra estrutura, né? Uma outra dinâmica que nos enriquece muito, como disse. Né? Que legal. E irmã Eliane teve também uma experiência vivida em Moçambique, no Timor-Leste. Que ano foi? Há quanto tempo foi isso, mais ou menos? Timor-Leste foi minha primeira experiência adjuntas. E o interessante é que foi uma parceria da CRB com a CNBB. Era uma comunidade intercongregacional e também composta com leigas que estavam interessadas naquela vivência. Foi no ano de 2003. Nós fomos lá, logo após a libertação, a constituição de Timor como país, após a guerra contra a Indonésia. Foi uma experiência assim, muito interessante. Nós éramos um grupo de começamos em 6 irmãs, considerando as leigas também, porque todos somos irmãos, né? E lá nós fazíamos de tudo um pouco. Nós tivemos 2 comunidades, uma comunidade na região de Laleia, que era uma região de praia, e uma outra na montanha, em La Clubar, que era da mesma diocese, mas realidades bem diferentes. Timor-Leste nós tivemos que aprender tudo. Nós chegamos lá achando que íamos falar português, porque o país é de língua portuguesa, e nos encontramos com uma realidade totalmente diferente. Porque a realidade de lá era que menos de 10% da população falava português. Falavam as línguas locais. Então, nós aprendemos a língua local, as 2 comunidades tiveram diferenças, né? A comunidade onde eu estava assumiu uma escola, lá a gente trabalhava com o ensino de português, com projetos sociais, com mulheres, com crianças. Por quanto tempo vocês ficaram nessa experiência? Eu fiquei só 4 anos, mas o projeto continuou de 2003 até 2010. Começou em 2000 e foi até 2010. Foram 10 anos de projeto CNBB e CRB. Foi uma parceria muito interessante. Acho que quanto mais parceria nós fizermos entre instituições, mesmo com as POM, e entre religiosos e religiosas e leigos, eu acho que a igreja só ganha com isso. A ação missionária não é de uma pessoa. E o interessante é que lá eu descobri que quando a gente se mistura, a gente vive a unidade de verdade. A gente aprende a conhecer mais o próprio carisma e partilhar o carisma do outro. Foi uma experiência muito interessante. E no Moçambique? Moçambique é mais recente. Eu fiquei até 2020. Eu voltei em outubro de 2020 de Moçambique. Então lá era uma comunidade nossa, das Irmãs de São José.
na região de Cabo Delgado, Uma região de conflitos, de né? conflito, e o oposto de Timor-Leste, porque em Timor-Leste a realidade lá era de 98% de cristãos católicos. Sim. Já em Moçambique, na região que nós estávamos, era 80% de muçulmanos. E os 20% de cristãos estavam divididos em várias denominações. Mas era bem interessante que nós vivíamos muito bem o diálogo interreligioso. Os islâmicos nos acolhiam com tanto carinho que a gente não via diferença no relacionamento. A gente fazia a discussão em grupo, toda a nossa reflexão era em conjunto. Você lembrou bem da questão dos conflitos. O conflito lá aconteceu e ainda está acontecendo. Cabo Delgado agora tem mais de 1 milhão de deslocados. Sim. Nós estávamos presentes, né? Até 2020 no próprio local, no Simba da Praia, onde foi o epicentro do conflito. Sim. Uma situação super difícil, a gente tem recebido muitas notícias, né? De quem está lá e das congregações, né, que permaneceram e que acabam acolhendo os deslocados, né, que perdem suas casas, que perdem, enfim, a sua vida em si, né? É uma realidade muito desafiadora para essas pessoas deslocadas, porque elas perderam tudo. Era triste a gente ver assim uma pessoa que já estava construindo as casas de alvenaria. Eles pegaram de 2017 a 2020, foi um tempo de ataques constantes na região. O grande problema é que, enquanto situação sociopolítica, o próprio governo de Moçambique demorou a tomar consciência disso, achou que era uma insurgência interna, o que fortaleceu toda a questão do terrorismo, né? Os insurgentes não eram pessoas só do próprio país. E hoje a gente vê que, mais do que nunca, a presença nossa, a presença da igreja missionária naquela região é importante. Os religiosos que estão lá fazem um trabalho maravilhoso. Agora minha congregação está... Eu não pude voltar, infelizmente, apesar de querer, não pude. Mas nós estamos com 3 irmãs em uma comunidade que agora acolhe as mães e as crianças deslocadas. A questão da desnutrição materno-infantil só piorou com a guerra, já não era fácil. Os acampamentos de deslocados é uma coisa desumana, não tem como você gerenciar tudo. O inchamento das cidades como Pemba não é um grande desafio. E eu espero que nós, como comissão, né, possamos também levantar essa bandeira, né? Mas a bandeira da paz não é só para Cabo Delgado, porque é um risco muito grande a gente pensar nesses processos de insurgência em um único local, porque lá é o que nós conhecemos, estamos perto. Mas existem diversos conflitos em toda a África. Lugares, E se nós não formos a voz deles, quem será, né? Se não for a igreja. Então, olha, Fabrício, um dia você vai para lá entrevistar o nosso povo, quem sabe. E é bonito ver essa presença dos missionários, eu acho que isso é o grande destaque, né? E é bonito também para quem está nos assistindo agora, também perceber que vocês que estão chegando agora vieram de experiências tão enriquecedoras, né? De missão, e que acho que contribui e muito para as discussões que a comissão vai fazer daqui para frente, também assumindo um pouco da história do que já se fez até agora com os outros assessores, né, o padre Daniel, a irmã Sandra, que fizeram um trabalho tão bonito aí ultimamente também, né? Então daqui para frente tá com essa experiência que vocês trazem da própria vida missionária de vocês. Isso é muito interessante e, claro, a gente acha isso muito bacana mesmo, né, que a CNBB também esteja atenta, né, com essas dinâmicas da missão, né, na vida da igreja. Então eu só quero lembrar também o nome dos bispos que compõem a comissão junto com vocês estão na assessoria, né? Então, na presidência da comissão, Dom Maurício da Silva Jardim, que a gente conhece bastante, muito bem. Bem conhecido. Hoje
é o bispo de Rondonópolis, Guiratinga, né, no Mato Grosso, e foi durante muito tempo aqui o diretor nacional das Pontifícias Obras. Hoje assume, então, a função de presidente da Comissão Missionária da CNBB. Também estão nesse mesmo grupo o Dom Esmeraldo Barreto de Farias, bispo da Diocese de Araçuaí, em Minas Gerais, Dom Paulo Andreoli Xaveriano, que é bispo auxiliar de Belém, no Pará, e Dom Luiz Fernando Lisboa, bispo de Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo. Então, com esse time, vocês formam a Comissão Missionária da CNBB. Agora, eu sei que recentemente vocês já tiveram os primeiros encontros, que está tudo começando agora, né? Está nessa fase de início do trabalho, né? No início do quadriênio, que compreende 2023 2027, então nós estamos nos organizando no início dos trabalhos. Os bispos tiveram a oportunidade de se reunirem durante o 15º Intereclesial, mas sem nós, sem os assessores, né, que nós não estávamos lá. Mas agora, então, na última semana nos reunimos, então os 4 bispos, mais nós 2 assessores, para justamente ter um olhar geral sobre tudo aquilo que compreende o trabalho da comissão, né, que não é pouca coisa, né, bastante desafiador no sentido das demandas que a comissão compreende e assume na vida da igreja no Brasil, e com isso nós queremos também, assim, renovar também a nossa disposição, né, compreendendo melhor os trabalhos, compreendendo também, de alguma forma, internamente houve uma distribuição dos trabalhos, né, para que não ficasse somente com um bispo ou outro, então também eles distribuíram entre si as atividades, e nós como assessores também, cada um ficou com uma frente, né, acompanhando algum bispo referenciar nos diferentes trabalhos. Eu tinha esquecido de falar no início, mas o Padre Thiago, além de assessor da comissão, também assumiu o Centro Cultural Missionário, né? Estamos na direção geral. Na direção geral. Então, com um desafio duplo, né? Exatamente. Mas justamente se interligam, né? Trabalho, é isso que eu ia dizer, o trabalho da direção do CCM é justamente em virtude do trabalho da comissão, né? E nesse desejo de aproximar as atividades, aproximar também os objetivos que o Centro Cultural tem, né, sempre visando e cuidando para que ele assuma a sua identidade missionária e possa, na Igreja no Brasil, ser uma referência de formação, de encontros, de preparação de missionários que são enviados para fora do Brasil, como nós estamos tendo agora essa semana, nesses 15 dias, o curso Adigentes, que preparando aí 11 missionários para serem enviados além fronteiras, ou seja, que são enviados para fora do Brasil, e também através das suas dioceses ou congregações, e também preparando aqueles missionários que chegam de outros países, de outras nações, e vão se preparar pelo curso de língua portuguesa, pelo curso de enculturação, conhecendo um pouco melhor a realidade da igreja no Brasil. Então, o Centro Cultural Missionário com a comissão tem essa missão, né, de juntos trabalharem com os demais organismos também da animação missionária, né? E reforçamos, né, a parceria que temos com as Pontifícias Obras, com a CRB e outros organismos. O CCM é nosso grande parceiro, além de ser nosso vizinho, né? Aqui na sede nacional das Pontifícias, é nosso vizinho e grande parceiro, porque a gente também faz todo esse trabalho também de divulgação dos cursos, das formações, das atividades. Eu acho que é sempre bom a gente trabalhar nessa parceria, e acho que isso vai continuar, né? Com certeza. Por muitos anos ainda, de implementar, assim, e querer divulgar cada vez mais as atividades do CCM. Mas além do Centro Cultural Missionário, a comissão ela também tem outras atividades, como uma política programática, né, para os próximos anos, e uma delas é o Conselho Missionário Nacional, que é esse, não sei como é que chama, se é uma entidade, se é um grupo, se é um organismo, organismo missionário da igreja, que reúne as forças missionárias do Brasil inteiro, né, para discutir, para rezar, para pensar as ações missionárias do Brasil, né, que vão acontecer na Igreja do Brasil. Como é que tem sido essa relação com o Comina, né, que é como a gente chama, e os Comires também, os Conselhos Missionários Regionais. Que estão vinculados, né? E dentro do Conselho Missionário Nacional, nós temos essa organização que eu falava da presença dos bispos, né? O presidente do Comina é o Dom Maurício, por ser justamente o presidente da comissão, e a secretária executiva, Irmã Eliane. Então,
Para ela também nos falar um pouquinho melhor desse organismo missionário, né? Nós tivemos a nossa primeira reunião junto com o Comina ontem. Aí. Então, assim, o Comina, ele reúne os organismos missionários, as diferentes frentes missionárias. E aquilo que você falava, só fortalece a parceria. Porque além da comissão, nós temos SPOM, nós temos o CIMI fazendo parte, a Comissão para a Amazônia, a CRB com uma força muito grande, né? Com toda a força das congregações, o Laicato, que também é bem forte, é uma parceria cada vez mais assim, importante para a nossa igreja. Nós temos que reconhecer que é o Laicato que leva a missão da igreja, né? Quase que sempre. E os institutos seculares, que também é um grupo cada vez maior dentro da nossa igreja. E ontem nós fortalecemos justamente essa ideia de planejamento comum do quadriênio. Nós pensamos nas nossas atividades, nas próximas atividades nossas, mas também linkando com a dos demais. Como fazer para cada vez mais estarmos conectados? E quais as nossas experiências e propostas de trabalho em conjunto? Via Comina, nós estamos trabalhando para o Congresso Missionário, né? Todos nós, participantes do Comina, estamos integrados nessa atividade que não é só das POMs, é uma atividade mesmo conjunta. E uma das propostas que surgiu foi justamente pensar em outras atividades conjuntas. Cada vez mais falarmos como uma só voz, uma voz missionária. A proposta de estudarmos juntos o programa missionário nacional, que daqui a pouco o Thiago vai falar melhor dele, mas e junto com esse programa fortalecer a nossa identidade missionária como igreja. Aí nós nos comprometemos a criar grupos de trabalhos formados por todas essas entidades com foco nas dimensões missionárias, nos pontos missionários que são colocados no PMN. Eu acho que isso é interessante também falar o quanto é importante o Comina como a representação dessa força missionária da igreja. Né, que não são que as entidades, que as instituições têm suas ações e sua linha missionária, mas que esse conjunto é o que representa a força da igreja nesse sentido, né? É um espaço de estudo e de coesão de propostas. Isso mesmo. Porque ali, vamos dizer, o Comina é mesmo o nosso espaço de pensar o que cada um de nós pode fazer. Então, é um espaço mesmo, ele tem no Estatuto do Comina, ele coloca uma frase bem interessante que é assim, pensar uma proposta em unidade com propostas convergentes, porque vários organismos diferentes, nós corremos o risco de pensar ações desvinculadas uma com a outra. Mas a ação missionária não é assim. A ação missionária, ela deve ser sempre convergente. Nós não podemos estar em todos os lugares, mas nós podemos apoiar todas as ações. E ali é que esse espaço especial de reflexão. É bonito perceber como o Comina ele congrega essas forças, né? Porque são diferentes frentes, diferentes carismas, mas enquanto igreja no Brasil, ele tem uma voz muito significativa, né? E uma das coisas que a irmã falava aqui, para evitar também certos paralelismos, né, entre as atividades, né? Então, pensar o Comina é pensar como a igreja se organiza na caminhada missionária, né? Muito legal.
Para quem está chegando agora, então hoje a gente está conversando com os assessores, os novos assessores. Eu vou sempre usar o termo novo antes. Porque nós pegamos um legado Sim. de anos. Olha que legado. legal. Nós tivemos. É uma responsabilidade. É uma Né? responsabilidade. Então, os novos assessores da Comissão Missionária da CNBB, o Padre Tiago e a irmã Eliane, que assumiram agora esse desafio, né, essa missão de estar à frente nesse trabalho, junto com os bispos também, que compõem a Comissão Missionária. Né? A gente falou um pouco sobre o CCM, falou agora também do Comina. Um outro, acho que um projeto que a igreja vem discutindo ao longo dos últimos anos é o Programa Missionário Nacional, que, né, eu não lembro qual foi o ano da publicação exatamente. 2019. 2019. Ele foi aprovado na isso Assembleia mesmo. dos Bispos de 2019 e entrou no quadrênio, Isso no último mesmo, quadrênio. no último, né? Então agora acho que tem um desejo de uma retomada desse programa, né? Porque eu também acho, não é só uma opinião, mas isso é um consenso, né? De que o período da pandemia também foi um pouco desafiador nesse sentido, Muito. que foi exatamente o início desse quadriênio, 2019, 2020, né? Então acho que muitas das discussões a respeito do Programa Missionário Nacional meio que, né, pararam, se estagnaram, né? Isso. Porque vivemos um período muito difícil, né? Exato. Então acho que existe esse desejo agora de retomar isso tudo, né? Para a pauta da igreja como um todo. É né? justamente o desejo e o desafio, né? Porque nós não podemos esquecer todo o processo que foi feito para a elaboração do Programa Missionário Nacional, que foi justamente o processo de escuta dos regionais, né? E lembrando antes, o Congresso de Recife, que provocou a criação do programa, foi feito o levantamento através das escutas nos 18 regionais, ainda eram 18, né? Não tinha o Leste 3 ainda desmembrado, então eram 18 regionais da CNBB, coletados, então, todas as contribuições levadas para a Assembleia do Comina e, uma vez apresentado na Assembleia Geral dos Bispos, foi aprovado em 2019. Então o Programa Missionário Nacional, ele entra, inclusive, reafirmado pelas diretrizes da ação evangelizadora e com as suas 4 prioridades, né? A formação, a animação missionária, a dirigentes e o compromisso profético social. Então são as 4 grandes prioridades que depois vão se desenvolver em projetos e consequentemente nas ações. E como tu disseste, né, o evento pandemia, ele de alguma forma atrapalhou na realização, na concretização dessas ações, mas também nós precisamos, conforme foi falado também na Assembleia do Comina nesse ano de 2023, né, a necessidade de atualizar então esse programa. Então o desejo da comissão qual é? Atualizar, ampliar e dinamizar o Programa Missionário Nacional. É assumir isso com todas essas forças missionárias que nós já falamos e que precisamos também colocar em ação. E isso vai se dar através dos diferentes grupos de trabalhos, que a irmã Eliane, inclusive, citou como fruto na reunião que nós tivemos da equipe executiva do Comina, mas também agregando mais pessoas que possam nos ajudar a desenvolver. Chegando nos regionais, daí nós lembramos a grande importância e participação que tem os conselhos missionários regionais e também os diocesanos, né? Para que essas ações elas sejam concretizadas. Essa era justamente a minha pergunta, assim, de que forma que para quem hoje nos assiste, lá da sua paróquia ou liderança da sua diocese, né? Como que efetivamente o Programa Missionário Nacional pode ser discutido, pode se tornar, quem sabe, uma realidade na vida da comunidade, do grupo, do movimento? Como é que a comissão tem orientado e motivado isso? Então, justamente através da organização dos conselhos missionários. Então, nós vamos lembrar os diferentes níveis, né? Comina, o Conselho Missionário Nacional, o Comire, são 19, né? O Conselho Missionário dos Regionais. Depois, em cada diocese, é desejo que haja um conselho missionário diocesano, ou arquidiocesano, enfim, ou da prelazia, conforme a realidade da igreja particular, para que chegue também no conselho missionário da paróquia, o COMIPA. São diversos vários níveis, de né? Ou organização. Para que a gente possa realmente assumir a identidade, a consciência e a vivência da missão. Esse é o grande desejo. Porque se pode perguntar, para que toda essa organização, por que todos esses níveis, né? Para que a consciência e a vivência da missão seja uma realidade lá na base, lá nas nossas comunidades.
para que cada cristão católico saiba, né, e compreenda o que significa ser missionário. Esse é o grande desejo dessas organizações, dos conselhos missionários, junto com os grupos de animação missionário também, né? Então, essa é uma maneira de se organizar. É verdade que o PMN, ele também propõe, através de uma ou duas prioridades, podemos até dizer, tanto da formação quanto da animação missionária, a formação desses conselhos, aonde ainda não tem. São várias as realidades ainda, infelizmente ainda não tem os conselhos, né? Sim. Mas estamos trabalhando aí com os regionais, de modo especial, para que os conselhos sejam uma realidade na nossa comunidade. Conselho Missionário Regional, sim, ok, acho que já é uma realidade presente. Conselho Missionário Diocesano, Arquidiocesano, Sim. não sei se em todos, né? Não Não. sei se Ainda tem... não. Ainda não, Ainda né? não. Mas talvez o maior desafio é o paroquial, né? E me arrisco a dizer que ele seja o mais especial. Sim. Por quê? Porque é justamente ali onde cada movimento, cada pastoral, cada serviço da Se igreja encontra. vai poder se encontrar e pensar a missão como um todo. Não cada um caminhando para uma direção diferente, mas em unidade, dando esse rosto de paróquia, ou de comunidade, ou de paróquia, dentro de uma diocese, ou seja, dentro de uma realidade local. A igreja local aí é a importância, né? Vão poder pensar e vivenciar a missão lá onde se vive. Passando de uma ideia para uma prática verdadeira, né? Para uma realidade concreta. Muito bem. Que bom. Então, se você se interessou, acho que vale a pena procurar o Programa Missionário Nacional, Sim, né? Comprar o livro, nas edições CNBB tem para vender, aqui nas PON tem para vender também. Mas, enfim, você vai achar aí e acho que vale a pena estudar melhor, né? E levar aí para a sua diocese, para a sua realidade, né? Essa ação da igreja nesse nível assim tão importante quanto é o Programa Missionário Nacional. Eu quero falar também sobre o projeto Igrejas Irmãs e o projeto Adigentes, que são também dois projetos importantes que a Comissão Missionária também segue, né? Exato. Dentro do Programa Missionário Nacional tem a prioridade de adigentes, que até a irmã Eliane também está à frente, né, com o Dom Luiz, nessa parte do adigentes da cooperação. Então, o projeto Adigentes, nós temos, assim, a Igreja do Brasil é uma igreja bem generosa, mas pode ser mais generosa ainda. Então, nós temos os regionais que enviam para vários países. São vários países mesmo. Enviam missionários. Missionários. E missionários, padres diocesanos, leigos e religiosos. Nesse grupo que ele falou que nós temos ali, é um grupo é um grupo especial. São 5 religiosas, 2 padres diocesanos, 2 leigas e um leigo. E eles estão totalmente entrosados. E são 3 padres diocesanos que se são 3 padres diocesanos. Então, o projeto Adigentes tem essa preocupação de enviar missionários do Brasil para outros países. Nós estamos agora nós tínhamos Haiti, que teve que ser encerrado. Sim, recentemente. Recentemente, né? Era uma parceria da CRB e da CNBB. Esse era um projeto nosso. E agora nós temos os projetos das regionais, que estão presentes agora em Guiné-Bissau, Moçambique tem um grupo muito grande, e Angola Angola não está indo por uma regional, é uma congregação. É uma congregação que está indo, ela está ali. Qual que é o diferencial desse projeto das regionais? É que nós apoiamos, mas quem assume é a igreja local. Sim. Por que é importante a igreja local assumir? Porque não basta você enviar um missionário por 4 anos. Você tem que enviar um missionário para essa missão e pensar que essa missão continue por mais tempo. Nós temos o histórico, que é o mais antigo dos nossos regionais, que é o Sul 3, né? Sul 3. Sul 3 faz 30 anos que mantém
2 paróquias em Em Moçambique. Moçambique. Em Moçambique. Isso. Esse é um dos projetos assim consolidados. Nós falamos de Cabo Delgado, na Diocese de Pemba, também em Moçambique, que o SUUM mantém atualmente 11 missionários lá, entre religiosos e leigos. E nós temos também um projeto de cooperação entre igrejas, que esse é mais a CNBB. E esse, assim, é um projeto que investe nas pessoas localmente. É a cooperação na parte da formação. Formação de clero, formação de lideranças locais. Nós temos o projeto de Timor-Leste, que começou em 2000 com as irmãs e aconteceu até 2010. Em 2013, esse projeto evoluiu. Não enviou mais não manteve mais uma comunidade de religiosas lá. Fez uma coisa melhor. Fez uma parceria para envio de professores para trabalhar a questão do português e a questão das disciplinas para a formação dos padres e de liderança. Então, era na área da filosofia, na área da teologia. Nós enviamos até hoje, professores especializados para essa formação. Nós podemos ver que esse projeto é um projeto que teve realmente uma ascensão. É bem bonito ver que hoje a Timor-Leste já tem um quadro de professores e um quadro de lideranças bem formado. Nós estamos vendo agora uma outra proposta ainda de ampliar essa parceria. Em Moçambique, nós estamos pensando numa proposta de fazer uma parceria com essa mesma proposta de formação de professores, mas houve, há alguns anos atrás, eu acho que há 5 anos atrás, um envio pela PUC do Paraná, que também é o mesmo que envia para Timor-Leste. PUC do Paraná, ela mantém a cooperação de Timor-Leste com os professores, já recebeu alunos de Timor-Leste, leigos e religiosos, padres e irmãs também, mas acho que foram 15 no total que são formados entre mestres e doutores. Eles fizeram a especialização lá e depois vieram continuar aqui o mestrado e doutorado. Por que é importante essa formação? Para depois assumirem lá. Aí vão ter independência, eles não vão depender de nós. Nós podemos mandar ainda professores convidados, mas eles vão ter toda a autonomia. Em Moçambique houve uma formação em Pemba, com a Universidade Católica, a formação de um mestrado, foi um mestrado em Humanidades. Foram, parece que 25 professores formados ali que já assumiram. Muitos são os projetos que a CNBB de alguma forma atua, né? Exato. E na Guiné-Bissau, a mesma proposta. Eu falei do Sul 1 e do Sul 3, mas nós temos assim uma presença muito forte do Sul 2 na Guiné-Bissau. E a Guiné-Bissau, com o Paraná, além de ter lá essa parceria dos regionais, tem também a cooperação. E é interessante que agora o Sul 2 está fazendo uma grande campanha para arrecadação de Bíblias. E nós, em parceria, vamos começar também a pensar em livros, porque a gente está falando de cooperação para educação, formação de profissionais. E nesses locais, em qualquer um desses locais, o que mais falta é a questão de livros. Livros para estudos de filosofia e teologia. Então, neste momento, a gente está buscando conseguir enviar para lá, para montar bibliotecas. É muito interessante que todos os lugares pedem bibliotecas. Que legal. E nós temos agora o Sul 4, que vai começar também uma cooperação em Moçambique. Em Moçambique são diversas áreas, tá? Então, é Sul e Cabo Delgado, Sul
Sul 3 E Sul 4 e Sul associados. 4 em Nampula. Nampula. E vocês têm que imaginar, em qualquer um desses lugares, a realidade é muito diferente da nossa. Esses missionários que vão para lá vão encontrar uma realidade que eles vão ter que reaprender a questão pastoral. A vida pastoral que nós temos aqui é totalmente diferente da vida pastoral que eles terão lá. Eles vão. E é interessante como esses regionais e também como os nossos professores, a generosidade de reaprender, não chegar lá com toda a verdade, com todo o conhecimento, porque isso não é real. É aquela assim, é descobrir, é ser evangelizado. E evangelizar também, mas também ser evangelizado é uma troca muito bonita. Às vezes, os nossos projetos eles só têm uma grande função, que é acolher a pessoa que está lá e dar para eles a autonomia e dizer vocês são importantes e caminhar junto. Thiago, eu só queria complementar, porque eu acho que isso é interessante também no próprio trabalho da CNBB e da comissão, o quanto as coisas se interligam, porque, por exemplo, ouvindo essa sua fala sobre o grande número de projetos que existem adigentes, nós, assim, quase que todo mês, ou dependendo do conteúdo que a gente publica no site das POM, sempre aparece alguém dizendo, como eu faço para ser missionário? Como eu faço? Precisamos de missionários em tal local. Sempre tem reações positivas de pessoas que muitas vezes querem se dispor e nos procuram, né? E isso que eu acho interessante. Existe um sistema constituído, né? Não é somente o meu desejo que eu chego e te preencho uma ficha e digo, eu vou para Moçambique. E vou, simplesmente vou. E vai. Não, né? não. Existe uma formação, existe uma discussão entre os grupos, né? Que coordenam. Enfim, tem todo um processo até a pessoa ir de fato para ser missionária em adigentes, né? Eu acho que isso é interessante vocês também falar um pouquinho, né? Acho que é muito importante ter isso claro, porque onde é que começa a vida missionária? Começa na sua comunidade local. Né? E por isso nós vamos dizer que a CNBB em si, a Comissão para Ação Missionária, nós não temos um missionário lá para dizer, tu é o missionário da escala, vai. Né? Mas da onde vão surgir, da onde vão partir os missionários e missionários? Lá das comunidades locais. E aí a importância que tem dos regionais estarem, né, à frente desses projetos missionários em Moçambique, Guiné-Bissau, que são os dois países que os nossos regionais, né, só para falar, a gente fala os regionais, às vezes as pessoas que nos acompanham não sabem, né, o Sul 3 se refere ao estado do Rio Grande do Sul, Sul 2, estado do Paraná, Sul 4, que vai assumir agora com o Sul 3, com o Rio Grande do Sul, é Santa Catarina, e o Sul 1, o estado de São Paulo. Então, para nós percebermos também esse movimento que existe nas igrejas da região sul-sudeste no Brasil, que também desejam ajudar as igrejas particulares, os regionais do Brasil, os outros regionais do Brasil, a assumirem também essa frente de missão adigentes, ou seja, missão além fronteiras, né? Então, é importante perceber isso. Onde começa? Na comunidade local. E é na inserção, é no engajamento, é na participação, é na disponibilidade ali que o missionário vai sendo formado. Por mais cursos que o CCM realize, que as Pontifícias Obras ofereçam, é no chão, é no local mesmo, na comunidade local, que vai ser amadurecida a missionariedade. Por quê? Porque a missionariedade se amadurece a partir da experiência de fé. Então, também isso nós precisamos levar em consideração, né? Então, como é que fazemos? Que bom que tem pessoas disponíveis, mas a nossa orientação sempre vai ser: procure a sua paróquia, procure o seu bispo diocesano, através dele, faça o contato com o Conselho Missionário Regional, para que, através desse conselho, possa ou você ser dirigido através do projeto que já exista no seu regional, ou se associar como missionário, como uma missionária, num projeto já existente. Eu sou do Sul 3, né? Então, no Sul 3 nós tivemos já participação de missionários que vieram da Bahia, que vieram de Santa Catarina e somaram com o projeto lá em Moçambique. Então, para a gente perceber, existe a possibilidade? Existe. Acho que ninguém pode dar desculpa, no meu regional não tem missão, então não posso ir. Não, pode ir. Apenas precisa conhecer esse caminho possível de prática missionária. E ele o Padre Thiago fez uma lembrança muito importante.
A vocação missionária nasce dentro da comunidade, não é fora. E a missão, ela deve ser um compromisso mesmo comunitário. Por que é importante isso? Porque todo cristão, pelo batismo, é missionário. Então, essa nossa preocupação em sermos missionários comprometidos como cristãos. Não existe aquela possibilidade, ele vai porque ele é missionário. Não, eu sou missionário. E não importa qual grupo. Foi quando acho bom lembrar disso. Não importa se eu sou da Renovação Carismática, se eu sou da SEBS. A vocação missionária é da igreja. Igreja, todos somos convocados para sermos missionários. E ser missionário não é só ir para a missão de gentes. É uma vocação que nós temos que abraçar, porque nós temos que ter esse comprometimento. O Brasil recebeu muitos missionários, mas é principalmente fazer a diferença no local. É acompanhar como missionário a minha igreja. É sair do conforto só da minha experiência religiosa. Sim. Missionário estar aberto, ele né? estar aberto, ele ir ao encontro do outro sempre. Hoje tem assim um número aproximado de quantos missionários adjuntos a Igreja do Brasil tem? Ou ainda não? Não temos esse levantamento atualizado. Tá. Essa é uma das demandas que nós temos. E até recordando o próprio aplicativo Adjentes, né, que foi criado também, que ele surge também com essa intenção de fazer com que nós tenhamos um cadastro e também o conhecimento, né, de quem são os missionários e onde estão inseridos, para que a gente possa ter esse dado atualizado. Então ainda é um trabalho que a comissão precisa desenvolver mais assim nesse levantamento. E sobre o projeto Igrejas Irmãs, Padre Thiago? Então, o projeto Igrejas Irmãs, ele esse ano completando 51 anos, surge como uma proposta da igreja no Brasil de uma missão além fronteiras, só que dentro do país. Né? Então a gente vai compreender o projeto Igrejas Irmãs também como um projeto adjentes, só que o que nós chamamos de adjentes ad intra, né? Internamente. Porque é um projeto que se estabelece entre duas igrejas particulares, ou seja, duas dioceses, ou uma diocese com uma prelazia, enfim, duas igrejas particulares. Com qual objetivo? Né? De que haja uma troca de colaboração. Né? E agora que nós estamos trabalhando na atualização também desse projeto, a pedido da própria CNBB, nós estamos fortalecendo essa compreensão de que o projeto Igrejas Irmãs ele não é somente um oferecer ajuda. É sim oferecer ajuda, mas também acolher a presença e ajuda da outra igreja. Ou seja, não é uma colaboração em sentido único, né? Em mão única. Não, é mão dupla. Então nós precisamos também amadurecer, dar esse passo de compreensão. E lembrando mais uma vez, o PMN tem lá como um dos seus projetos que cada igreja particular tem uma igreja irmã. Então, das 279, né, dioceses que nós arquidioceses, dioceses e prelazias que nós temos no Brasil, nós desejamos que esses vínculos eles se fortaleçam muito mais. Hoje sabe quanto? Aproximadamente 60 igrejas particulares que têm convênios né, entre si, mas percebe aí que é um número ainda pequeno, sim, né, que precisa de 79, né? Precisa crescer bastante. Mas é justamente compreender que o projeto Igrejas Irmãs é um projeto de cooperação missionária. E quando nós falamos cooperação missionária, não quer dizer que seja somente para enviar missionários, sejam padres, leigas ou religiosos. Mas existem outras formas de cooperação também. E nós vamos lembrar a cooperação, aquele dito, né? A cooperação conta com os joelhos dos que rezam, com as mãos dos que doam e com os pés dos que partem em missão. Ou seja, são as três bases da cooperação missionária que o projeto Igrejas Irmãs deseja desenvolver dentro do nosso Brasil. E com isso nós cremos também que, com a disposição de missionários e missionárias que partem para projetos missionários através do projeto Igrejas Irmãs, se fortaleça também o desejo, por que não dizer também a coragem de partir além fronteiras do Brasil. Então, acreditamos que o projeto Igrejas Irmãs, além de oferecer auxílio, também é um processo de amadurecimento da consciência missionária para que tenhamos mais missionários
além das fronteiras do Brasil. Muito bem. Como eu disse lá anteriormente, faz parte desse grande sistema missionário, Grande né, sistema. que se interliga. Isso é muito legal. E é uma prática que só no Brasil nós temos, né? Uhum. Então é um diferencial que nasceu de uma compreensão de uma necessidade, primeiramente na Amazônia e no Nordeste brasileiro, né, pedindo ajuda para igrejas do Sul e Sudeste, mas depois desses 50 anos nós já vemos que dioceses de diferentes regiões, diferentes realidades estabelecem esses vínculos e essas participações tão bonitas. Legal. Por último, eu tenho aqui na minha pauta também, que é um projeto tocado pela Comissão Missionária, que é a Pastoral dos Brasileiros no Exterior. Irmã, fala um pouquinho para nós. Olha, a Pastoral dos Brasileiros no Exterior nasceu dessa necessidade de trabalhar com os migrantes brasileiros fora do Brasil. Foi um pedido dos bispos de lá, para os bispos de cá, por causa dessa dificuldade de formar comunidade em terra estrangeira. Nós temos, assim, o envio de padres para trabalhar com comunidades de língua portuguesa. Inicialmente eram com os brasileiros, né, de Agora língua... são todos os Agora lusófonos. são todos. E às vezes até de língua espanhola. Também. Por que essa importância, essa urgência? Muitos dos nossos migrantes chegam num país do exterior sem saber a língua, chega como sem o visto, né? E também sem conhecer seus direitos, sem nenhuma conexão familiar. E essas comunidades, elas ajudam a fortalecer o vínculo, a manter também essa perspectiva religiosa e também ajuda a ser um sinalzinho de esperança para aquele que está fora da sua casa. Nós temos assim dois públicos-alvos assim, nessa pastoral. Os de primeira geração, aqueles que foram, e os de segunda geração. Os de terceira geração já fazem parte do país. Mas esses dois grupos, eles têm muita dificuldade. Uma coisa interessante nessa história é que a primeira diocese a pedir ajuda do Brasil foi a diocese do Japão, porque os brasileiros que chegavam lá em grande escala, apesar de muitos serem descendentes, filhos de japoneses, eles não falavam japonês, não falavam inglês e não tinham nenhuma ligação com mais ninguém. E isso gerava depressão, solidão. Esse pedido dos bispos daquela região foi justamente para garantir que essas pessoas se sentissem acolhidas. E hoje nós temos, não posso dizer exatamente quantos brasileiros trabalhando com brasileiros nós temos no exterior, mas é um grupo significativo. Nós podemos, né, Thiago, ler a partilha dos grupos, os pedidos, a importância. E é uma outra pastoral também que a gente não consegue responder à altura de todas as necessidades. Sim. Imagina só, eu falei de Japão, outro lugar super distante é a Austrália. Na Europa, nós temos assim uma comunidade de brasileiros imensa, e nos Estados Unidos também. Esses grupos, eles vão para trabalhar a questão religiosa, mas acabam trabalhando também a questão afetiva, a de direitos, a de vínculos, né? Nós podemos ver, né? De integração, de vínculo, assim, família, comunidade, né? Que, querendo ou não, o brasileiro que fala para um brasileiro, acho que se entende melhor, né? Então, também esse cuidado a partir de uma necessidade que surge na busca, né, de um outro estilo de vida, de uma qualidade de vida. Acho que essa atenção que a igreja no Brasil tem dado é fundamental também para o desenvolvimento dessas pessoas que se sentem amparadas, cuidadas, acolhidas, né? É muito importante. E vai para todos os lados. É essa questão do vínculo mesmo e a questão dos direitos também. Porque se o incentivo de aprender a língua local, porque muitos vão lá só para terem uma vida melhor. Sim. E nós somos muitos brasileiros fora do Brasil. A língua é apenas uma das dificuldades. É uma das dificuldades. Você imagina só que em alguns países os migrantes não têm direito nem à saúde básica, à saúde pública básica.
Aí é bonito também ver o quanto a igreja está estendendo seus braços, né? E A nós, igreja do Brasil também, em outros países, isso é interessante. e nós temos vários padres Uhum, que pedem para ir, que têm essa vocação, uhum. que isso também tem que ser uma vocação, porque Sim. ele tem que saber que ele vai trabalhar com brasileiros fora do Brasil, e ele tem que ter uma outra estrutura que não é a mesma aqui do Brasil. Ele também tem que... Legal. Ele também vai ser um estrangeiro, mas um estrangeiro diferenciado. Sim. Diferenciado, daí a importância da formação, da preparação, da qualificação, para que também não venha se perder, vamos dizer assim, né, dentro dessas angústias Aham. que vive o brasileiro quando está Sim. fora da sua pátria. Gente, nós estamos quase que encerrando esse podcast de hoje. Hoje os nossos convidados são os assessores da Comissão Missionária da CNBB, Padre Tiago, Irmã Eliane. E a gente quer encerrar o podcast de hoje falando um pouco sobre o 5º Congresso Missionário Nacional. Nós estamos aí às vésperas, falta um pouquinho mais de 2 meses, né? Aquela contagem regressiva já está acontecendo, né? Vai acontecer nos dias 10 a 15 de novembro, na Arquidiocese de Manaus, na região amazônica, e vai receber quase 900 congressistas, né, missionários e missionárias de todo o Brasil, fora todo o povo da Arquidiocese de Manaus, que vai receber essa gente, né, nas suas casas, nas suas comunidades, enfim, vai ser a grande festa da missão, vai ser lá em Manaus, agora em novembro. Então, realmente é uma grande atividade que está sendo preparada em conjunto, né, pelas Pontifícias Obras, pela Comissão Missionária da CNBB, por diversas outras entidades, né? Tudo em preparação ao 6º Congresso Missionário Nacional, Missionário Americano, que acontece no ano que vem, 2024, em Puerto Rico, e também vai reunir brasileiros e o povo todo da América, né? No Congresso Americano. Então, eu queria ver de vocês como é que está sendo essa expectativa, né, da parte de vocês para esse grande encontro também, e já também fazer uma grande motivação para quem está nos vendo, para quem vai, para quem não vai, como é que faz para acompanhar, mas eu acho que todo mundo é parte, né? Mesmo quem não for, tem as suas formas de acompanhar e viver também esse congresso, né? Afinal, nós podemos lembrar também que cada congressista que vai estar participando lá estará também, afinal é missionário, missionária, estará como igreja local, né, das diferentes regiões do Brasil, né? Então, é bonito perceber esse enriquecer que se dá através das diferentes experiências que não chegam em Manaus, e a irmã Regina nos destaca sempre isso, né? Não chegam em Manaus como um ponto de chegada, mas chegam em Manaus como um ponto de desenvolvimento de todo um processo missionário que nós queremos realizar. E falando em processo, como comissão, nós também temos uma participação próxima aos conselhos missionários regionais que estão realizando seus congressos missionários regionais, né? Muitos, então, né? Muitos se organizando. Regionais e também diocesanos, inclusive. Algumas dioceses, né, assumiram essa motivação e estão realizando também seus congressos missionários diocesanos. E nos chega lá na comissão esses pedidos para assessoria, né? Sabemos também os secretários das Pontifícias Obras que também assessoram tantos encontros, tantos congressos, e é uma rica oportunidade de nós nos encontrarmos e vermos como cada realidade vai se preparando, né, para que essa grande expectativa que é o Congresso Missionário Nacional se realize da melhor forma possível. Então é um pouco essa expectativa que eu tenho vivenciado, né, com comissão e também em parceria com as POM. A gente vai, assim, ficando ansioso para chegar logo. Mas um dos pontos interessantes é que é um grande evento, mas não é só um evento, ele marca uma celebração de um processo missionário e marca a etapa de uma preparação para a continuidade desse processo. Pro CAN 6, né, o Congresso Americano, mas também esse encontro ele vai trazer novas pistas para a nossa vivência. São todos os regionais, todo o Brasil representando e pensando em propostas conjuntas. Parece impossível? Não, não é impossível, porque junto, em grupos, em pequenos grupos, a gente vai construindo a nossa vivência missionária. Então, assim, é uma celebração
de um processo que marca o início de um novo processo, uma continuidade missionária como Igreja do Brasil. Muito legal. E o Podpom vai estar lá, se você nos acompanha, vai poder acompanhar ao vivo durante todos os dias do Congresso, o Podpom ao vivo com os entrevistados, com os congressistas, com todo mundo que estiver por lá, vai passar pela mesa, né, desse Podpom e vai poder conversar com todo mundo. Então você aguarde aí que logo logo a gente lança essa divulgação e na próxima semana também vai ser divulgado o cronograma oficial do Congresso com os congressistas, as pessoas que vão ter espaços de fala, então você também vai conhecer ao longo aí das próximas semanas um pouquinho mais sobre o 5º Congresso Missionário Nacional, que acontece em Manaus agora, de 10 a 15 de novembro. E as redes sociais acabam sendo exatamente esse veículo, né, para presença e participação daqueles junto, que não vão poder estar conosco lá em Manaus, mas através das redes podem participar e também se enriquecer com todo o conteúdo que vai sendo desenvolvido e tratado lá nas conferências, nos painéis, nas oficinas, que queremos que chegue também nas nossas comunidades. Muito bem. Gente, foi uma alegria tê-los aqui no Podpom, uma alegria poder receber você que esteve aqui conosco, acompanhando esse bate-papo. Padre Tiago, irmã Eliane, muito obrigado por estarem conosco. Espero que a gente possa, assim, reencontrar outras vezes, né? Não só aqui, mas também em diversos outros espaços da missão na igreja. E a gente agradece por esse sim que vocês deram também para esse trabalho bonito da Comissão Missionária. Se quiserem deixar um recadinho final, mandar um abraço, fica com vocês. Mas é a gratidão pela oportunidade de estar aqui, poder partilhar um pouco do nosso trabalho, que às vezes é até visto como um trabalho de bastidor, né? Mas é um trabalho, sim, tão necessário e tão especial para que a vivência da missão se torne uma realidade nas nossas comunidades. Então, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui partilhando. Também agradeço e reforço a ideia de que somos uma igreja missionária. Por isso, toda divulgação é importante. E essa interação entre nós, comunidades, pessoas que não têm comunidades também podem procurar comunidades, é sempre importante. Muito obrigada pelo convite à nossa comissão e obrigado pela parceria também. Valeu, gente, a você que nos acompanhou, muito obrigado. Nos vemos daqui uns dias com mais Podpom. O próximo Podpom vai falar especificamente sobre o mês missionário. A gente já está chegando no mês missionário, né? Então o próximo Podpom vai ter esse tema e você vai saber tudo sobre como motivar, como articular, como animar o mês missionário na sua comunidade. Nos vemos daqui uns dias. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.